Muitas vezes nós somos assaltados por sentimentos negativos e desanimadores. Pensamos que somos iguais às demais pessoas, porém não somos. Temos que entender o que a Bíblia diz a nosso respeito e crer nisso e viver esta realidade. A Bíblia nos diz que nós somos, por termos aceitado a Cristo, por termos sido alcançados pela salvação do Senhor, nós somos parte hoje do corpo de Cristo. Por isso, nós podemos dizer que somos diferentes deste mundo natural. Deus é um Pai que faz questão de pôr os seus filhos em destaque. Se você der uma olhada calmamente na Bíblia, observando o quanto Deus gosta de fazer um paralelo entre os seus filhos e os filhos do mundo, você vai ficar admirado. Deus fala a respeito dos seus filhos, de nós, o tempo todo na Bíblia. Ele diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Desde o Antigo Testamento, que essas diferenças são colocadas em destaque. Deus deu para Israel a coluna de fogo e a nuvem de glória. Êxodo diz, capítulo 3, 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Porque Deus deu esta coluna de fogo, porque Deus deu esta nuvem de glória, para destacar Israel das demais nações do mundo, para deixar evidente que Israel era um povo escolhido e que Deus estava com eles. Deus faz questão de deixar claro, de deixar bem estabelecido que Ele está conosco. E Deus dá alguns sinais como esses, evidentes, visíveis, para que o mundo saiba que este é o sinal da sua presença em nosso meio. Estes sinais manifestaram-se logo no princípio da saída do Egito como proteção, como distinção e proteção para o povo de Israel. Em Êxodo 14, verso 19, diz assim: e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Aquele sinal que distinguia Israel agora era também uma proteção que mantinha os egípcios bem distante de Israel. Deus também fez leis para que Israel pudesse aprender a adorá-lo, a servi-lo, a glorificá-lo, a cultuá-lo. As leis da adoração estão em Levítico. É o livro de adoração do Velho Testamento, é Levítico. É ali que Deus dá as regras e as leis e as normas de como o povo poderia aproximar de Deus, como poderiam oferecer sacrifícios, como os sacerdotes deviam ministrar no lugar santo, no lugar santíssimo. E estas leis em Levítico, tem uma palavra que repete, uma palavra e os seus derivados que repetem em todo o livro, que é a palavra santo, santidade, puro, limpo,
Estas palavras que denotam a santificação estão permeados em todo o livro de Levítico, porque o livro de Levítico foi dado para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. Se era uma regra básica que todo sacerdote tinha que conhecer, saber, era aquilo que era limpo e aquilo que era imundo, aquilo que era santo e aquilo que era profano, aquilo que era impuro e aquilo que era puro. Esta distinção, Deus mantém ela no decorrer de toda a história. Deus quer deixar bem claro que existe uma grande diferença entre os seus filhos e os filhos deste mundo, entre aqueles que foram purificados e aqueles que continuam nos seus pecados. A ordem para os sacerdotes era: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Israel então prosseguiu a sua caminhada entre as nações como povo escolhido e como uma nação eleita. Quando eles chegaram ao Monte Sinai, e Deus entrega para eles então a lei no Monte Sinai, o Senhor estava dando para eles uma regra de conduta, de comportamento, que nenhum povo da terra conhecia, jamais tinha ouvido, jamais tinha conhecimento de uma lei tão perfeita, de umas regras tão dignas, tão honrosas. Para quê? Para distinguir Israel das demais nações do mundo. E ali então Deus fala através de Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse: vocês me serão uma propriedade peculiar. Dentre todos os povos eu tirei vocês para mim. Esta era a igreja do Antigo Testamento. Imagine se essa igreja que viveu antes do Calvário já podia ouvir palavras tão elevadas. Imagine a igreja do Novo Testamento, que somos nós, que está sob a sombra e a revelação do Calvário, aonde o sacrifício que nós temos é imensamente mais superior, maior, mais elevado do que os sacrifícios do Velho Testamento. As palavras de Deus para Israel, por ter sido separados, como nós também fomos, as palavras de Deus para Israel foram sempre bondosas. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41. Pode haver um pai mais incentivador do que este? Que chega nos seus filhos e diz: eu estou ao seu lado, conta comigo, você nunca vai ficar sozinho, você nunca vai deixar de ter a minha ajuda, eu estarei com você, não temas. Irmão, Israel foi sendo edificado, construído, levantado, realmente para ser uma nação que manifestaria toda a glória, todo o poder de Deus neste mundo, porque Deus o formou e o preparou para isso. Então vamos voltar agora, o povo de Deus no geral, não apenas lá do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Agora vamos juntar os dois e vamos ver agora o que Deus realmente está fazendo com a sua igreja, conosco hoje. Ele continua dizendo que nós somos o seu povo, que nós temos uma vocação.
Nós temos um nome diferente do nome dos outros povos, nós temos uma natureza diferente, nós temos um caminho diferente, nós temos um destino diferente. Deus quer que você saiba isto. Deus quer que você creia nisso. Eu sou diferente, Deus me escolheu. Eu estou neste mundo, mas não sou dele. Eu pertenço ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus me escolheu, Ele anda comigo, o seu anjo me protege. A sua nuvem de glória está sobre mim. A coluna de fogo está me guardando, me protegendo. O inimigo tem limites, ele não pode chegar até aqui. No Novo Testamento, Jesus traduz isto: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. E como eu costumo dizer, o que tem de serpente e escorpião por esse mundo afora, não está no radar. Todo dia são dezenas de escorpiões e serpentes que você tem que pisar. Mas Deus disse: pisarás. Não te farás dano. Eu vos dou o poder. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus quer que você saiba disso, mas não apenas intelectualmente, você saiba no seu espírito. Segundo, Deus quer que você creia nisso. Terceiro, Deus quer que você sinta isso. Deixa passar isto para a sua emoção, para a sua empolgação, para a sua alegria. Eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus. O Senhor me comprou para si. A Bíblia diz assim: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso espírito e em vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então olha para o seu corpo e diz: esta mão pertence a Deus. O Senhor me deu ela para trabalhar, para servi-lo, para adorá-lo. Mas cada aspecto, cada membro do meu corpo é parte, é santuário de Deus. Se é dele, ele cuida. Se é dele, ele guarda. Se é dele, ele cura. Se é dele, ele ressuscita. Se é dele, ele vai glorificar. Glória a Deus. Acima de tudo, Deus quer que você viva à luz deste entendimento, desta revelação. Pertenço a Deus. Ele me comprou com seu sangue. A minha vida é do Mestre. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro 1:10. O que devemos fazer então? O que Pedro está nos dizendo: procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação. O Senhor nos escolheu para adorá-lo, o Senhor nos escolheu para pregar o Evangelho, o Senhor nos escolheu para representar o seu nome na terra. A igreja de Jesus, que somos nós, é a agência de Deus neste mundo. Então é honra, é privilégio, é elevado, é coisa grandiosa, sublime. Ame fazer isto, alegre ao fazer isto, empenhe-se em fazer isto, faça de todo o seu coração, fica feliz porque Deus te incluiu nesse projeto infalível, esse projeto que vai triunfar, que vai prevalecer, que vai passar por todas as crises deste mundo e vai brilhar no céu eternamente. É claro que, como Israel também, antes éramos escravos no Egito, éramos servos de Faraó. O Senhor teve que ir lá no Egito libertar aquele povo para tornar aquele povo a sua nação escolhida. O Senhor teve que ir lá fazer milagres, balançar as estruturas do Egito, fazer com que o soberbo Faraó fosse
humilhado até o pó. Deus teve que entrar em batalha. É claro que o exército de Deus, ele não pode pôr o exército dele, o exército mesmo, a elite do exército de Deus, não pode pôr em campo de batalha não, porque não sobra nem o pó, sobra nada. A pessoa, se o senhor colocar um anjo só para batalhar, um só matou 185 mil soldados lá dos sírios, numa época lá de Israel, um só. Então como é que Deus vai colocar o exército dele em campo de batalha? Não tem inimigo para esse exército, não. Porque é por isso então, pastor, que Deus mandou os piolhos? Deus pegou um exército pequenininho assim e diz, faz um estrago lá, um desarranjo no Egito. Põe aquele faraó besta, bobalhado, que fica dizendo que não conhece o Senhor, fica perguntando quem é o Senhor. Vamos mostrar para ele quem é o Senhor. E Deus começou a esfregar o nariz dele no chão. Quem é o Senhor, faraó? Aí tira esses piolhos, estou aguentando piolhos. Deus disse, sai, piolhos, volta, vai para os seus lugares, depois chamo vocês de novo. Espera aí, o faraó está soberbo, que deu uma refrescadinha, ele começou a ficar bravo de novo. Deus disse, Hans, agora é a vossa vez. Atenção, atacar. Tinha rã na panela, na cama, tinha rã dentro do sapato de faraó, na roupa, para tudo quanto é lado, e faraó desesperadamente pediu arrego. Me socorre, me ajuda. Você não é tão forte, poderoso? Enfrenta o meu exército. O Senhor, então, para trazer Israel para aquela condição de nação escolhida, peculiar, para aquele povo que brilharia entre as nações, ele tem então que trazer aquele povo, libertar aquele povo, tirar aquele povo da servidão. Vamos para a palavra de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos este povo aqui, mas o que aconteceu? Que este povo que antes eram devassos, idólatras, sodomitas, ladrões, avarentos, se transformou na igreja gloriosa, igreja escolhida, nação santa, povo adquirido. Qual é o segredo? Qual é o processo? O processo é que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. A obra da cruz veio ao nosso encontro, libertando, repreendendo o faraó, Satanás, dominador, que oprimia as nossas almas, que nos subjugava à servidão. Você levantava cedo, há alguns anos atrás, a primeira coisa que você queria era beber, ingerir álcool, era fumar, era usar droga, era fazer tudo isto. Você era um escravo, mas Jesus veio e disse, eu vou libertar, eu vou tirar você da prisão, do cativeiro, você vai me servir. Venha comigo para o deserto, caminhemos juntos e eu ensinarei para vocês o temor do Senhor. Vocês serão transformados em um povo lavado e santificado pelo meu nome. Glória a Deus. Não é por acaso que somos o povo escolhido, é porque é uma obra poderosa da cruz. Éramos mundanos, mas agora não somos mais. Jesus nos libertou do domínio do presente século mau. Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Constituir um povo santo e puro na terra não era fácil, não.
Não havia material apropriado para isto. Deus tem que trabalhar profundamente neste material, na natureza dele, na origem dele, na essência dele. Salvação, irmão, não é apenas a pessoa mudar de religião, não. Salvação é uma mudança de reino, é uma mudança de natureza, é uma mudança de nome, é uma mudança de destino. Nós éramos o imundo lá de Levítico, nós éramos os impuros de Levítico, mas a Bíblia diz que impuro, profano, não tem lugar na casa de Deus. Então era preciso acontecer o milagre da redenção, o milagre da purificação pelo sangue, o milagre do perdão, o milagre da transformação espiritual. Então o Senhor Jesus vem, só Ele podia ter esse alvejante, só Ele podia ter este ingrediente purificador, que Pedro diz, não é prata e nem ouro, nem coisa semelhante, mas é o sangue imaculado do Cordeiro de Deus, para nos tornar esta nação santa, o povo adquirido. Éramos mundanos, mas o Senhor nos livrou do domínio do século mau. O que houve? Houve uma mudança de reino. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A diferença foi muito grande, né? Quem estava morando lá no lugar da sombra e da morte, quem estava lá nas regiões das trevas, da escuridão, foi transportado para o reino de luz, para o reino do amor, o reino do Filho do seu amor. E agora nós não somos mais quem éramos. O Senhor fez de nós outro povo. A Bíblia diz, vós que não erais povo, agora sois o povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você pode explicar porque Deus estendeu a misericórdia dele para você? Por que não foi para o seu vizinho? Por que não foi para o seu parente? Porque Deus estendeu para você. Porque Deus trouxe você e te deu um lugar nesta casa de oração para sentar e adorar a Ele. Porque Deus te despertou em você a fé para crer na sua palavra, a palavra da vida eterna. Você já perguntou, por que, Senhor? Eu não tinha e nem tenho nada de especial. Olha, não adianta ficar procurando muitas explicações. A única coisa que você tem que fazer é dizer, como disse Davi, eu te adorarei com todo o meu coração. Eu te louvarei com toda a força da minha alma, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Salmo 100. Não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O Senhor conhece muito bem aqueles que são seus agora. Ele não confunde. Ele é um pai que sabe quem é realmente seu filho, quem é a sua filha aqui na terra. A Bíblia diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele sabe por onde você anda, Ele sabe o que você fala, Ele sabe o que você imagina, o que você planeja. Ele conhece o caminho dos justos. Ele é o único que conhece o que nós pensamos. A Bíblia diz, sem que haja uma palavra em minha boca, o Senhor tudo sabe. Ele conhece o caminho do justo, Ele sabe a sua integridade. Você poderá ser caluniado um dia, você poderá ser difamado um dia, você poderá ser até mesmo sentenciado, até mesmo receber sentenças da justiça injustamente. Mas graças a Deus que a onisciência de Deus, o conhecimento que Deus tem de tudo, inclusive dos pensamentos. Para os ímpios é um terror. Para os maus, isto é um terror. Eles saberem que tudo que eles estão aprontando, escondidos nas escuras, vai vir à luz um dia, porque Deus vai trazer à luz tudo. Para o ímpio,
A onisciência de Deus é um terror, é um pavor, é amedrontador pensar que Ele conhece tudo. Mas para os seus filhos é um motivo de consolo, é um motivo de conforto, porque quando alguém fizer uma censura contra mim ou contra você, nós sabemos que alguém sabe de fato quem somos, o que fazemos. Não adianta levantar suspeita, não adianta jogar o barro, tentar sujar a sua veste, porque Deus te conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, verso 6. 2 Timóteo 2,19. Lindo este versículo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que lindo, que profundo. É o fundamento de Deus. Esse fundamento fica firme. Esse fundamento aqui é baseado na onisciência, é baseado na soberania, é baseado no amor de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Olha na entrelinha como é que o amor de Deus está presente aqui. São seus. Eu e você fazemos parte deste grupo. Nós somos dele. Ele nos conhece. O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É aqui que reside o segredo do cristianismo. Cristianismo não é a religião de regras. Acontece que quem conhece a Cristo não tem como conhecer a Cristo e praticar iniquidade. Não tem como amar a Cristo e andar no caminho largo. Não tem como conhecer Jesus como Senhor e continuar mundano. Não precisa de doutrina, ninguém precisa ensinar isso. Quando Cristo entra, o mal tem que sair. É isso que acontece. Quando Ele entra, a velha natureza, o velho homem vai dando lugar ao novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Paulo diz que nós vamos despojando do velho e revestindo do novo. É aí que o cristianismo é de fato o único caminho de Deus na terra. Toda religião é boa. Essa é uma história, mentira. Tem muita religião que é um caminho para o inferno, para o ego, para a exaltação das obras humanas que são como trapo de imundícia, em detrimento, em negação à obra perfeita de Cristo na cruz. Uma religião que faz isso é boa? Ela chega a ser satânica. Mas ela fala em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e estremecem. Mas a verdadeira fé, a verdadeira ação, a obra de Deus na vida do homem é isso aqui. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, obrigatoriamente, espontaneamente, vai apartar-se da iniquidade, porque não tem como conviver com iniquidade proferindo o nome de Cristo. A salvação de Cristo, então, foi uma virada de página, de servos do pecado para servos da justiça. Paulo escreveu: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos razão mesmo de saltar de alegria na presença de Deus. Nós temos motivos de sobra para cantar todos os dias da nossa vida o mais bonito cântico ao Senhor Jesus, nosso amado. Quantos agradecem a Deus por isso? Fiquemos de pé. Pai Celestial, nós queremos te louvar nesta noite
rendendo o nosso coração, rendendo nossa alma, rendendo toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Salvador. Obrigado, Espírito Santo do Senhor, que vivifica os mortos. Obrigado por nos dares a esperança gloriosa, por vivermos hoje, Senhor, a bênção de sermos escolhidos, de sermos separados, de sermos, Senhor, a igreja gloriosa, a igreja que o Senhor separou para representar o Teu nome e o Teu Evangelho. Abençoe, Pai, dá-nos destas verdades para que o dia todo estejamos animados. Obrigado, Jesus, nós Te louvamos nessa noite, nós Te rendemos nossa gratidão, em Teu santo nome Te agradecemos hoje e sempre, e todos digam amém, e amém, e amém.